There I go, trying to Então, Godhound foi fundada ali em 2010, né, por volta de outubro. A gente tava todo mundo na faculdade na época, né, fazia engenharia mecânica, o outro guitarrista também. Kael tava na faculdade de medicina e a gente se reuniu dentro da universidade mesmo, né, e montamos aí esse projeto da banda em 2010, né, e já começamos as composições desde aquela época. Então a banda começou com 5 integrantes, né? Era eu, Kael Freire, né? Meu irmão baixista, Alessandro Natalini na bateria, Vitor Asma na guitarra, e a gente tinha um vocalista, né? Que era Hilton Trindade. Pouco depois do começo da banda, Hilton precisou sair da banda, foi quando o Kael assumiu os vocais, né? E a gente ficou com essa formação ainda durante um tempo. Aí depois a banda passou por um hiato, né? Agora entre 2014 e 2020, né? Foi um período bem longo. E nesse período, Alessandro saiu da banda, né? E a gente colocou Lázaro, que é nosso amigo aí de longas datas, e ele assumiu a bateria, né? Então é ele que está hoje aí na banda. Então, o nome Godhound ele não tem um significado muito certo, né? Na verdade, a gente começou a se reunir para ensaiar, mas não tinha nome de banda ainda. E uma das ideias como a gente queria essa sonoridade rock and roll, puxado por Southern Rock também, uma das ideias era chamar a banda de God and Guns, né, que é um álbum do Lynyrd Skynyrd, uma banda que a gente gosta muito. E ficou esse debate sobre o nome. Eu só sei que lá por 4º ou 5º ensaio, a gente já sem nome, alguém falou, coloca alguma coisa com Hound no meio, né, que seria um cão de caça. Então a gente tirou o Guns do God and Guns e ficou o Godhound composto, né? Mas o nome não tem um significado assim aparente, né? Pouco depois, a gente, para tentar justificar o nome da banda, né, a gente compôs uma música chamada Godhound, e nela a gente tratou o Godhound como se fosse um personagem, né? Um cão de caça aí que sai de moto pelas estradas, combatendo, né, injustiças, principalmente imprudências, né, na direção, né, por parte dos motoristas também. Então seria mais o significado do Godhound seria essa figura aí fictícia, né, das estradas que a gente criou. Então a banda começou em Natal, né, como eu disse, a gente a gente montou ela na faculdade, né, dentro da UFRN, e a gente começou em Natal, né, sendo que hoje a banda está radicada em Mossoró, né, também no Rio Grande do Norte. Eu acabei me mudando para cá, Kael também, Lázaro já morava aqui, então acabou que a banda mudou de endereço, né. Então, escutando o nosso som, como a ideia da banda é fazer um rock and roll com pegadas assim de Southern Rock um pouco, então a gente tem muita influência do Motorhead, do Black Sabbath, essas são as principais influências da banda, né? Mas você, escutando as músicas, vocês vão poder conferir pitadas de ZZ Top, de Lynyrd Skynyrd e até um pouco de Volbeat, né? A gente acaba transitando bem nesse mundo aí do rock and roll mais pesado, com uma pegada às vezes um pouco blues, com uma pegada um pouco southern rock, né? Então é o estilo aí que a gente pratica, né? Em termos do que a gente escute, assim, né? Nós todos somos grandes consumidores de música, né? Aqui
na banda, né? Somos colecionadores de CD, então a gente, dentro do universo do rock metal, a gente acaba escutando muitas bandas, né? No caso, então, só posso dar exemplos: Blind Guardian, Iced Earth, In Flames, Iron Maiden, Powerwolf, Amon Amarth. Então, todas nesse universo aí de rock, metal, transitando assim do black metal ao heavy metal, a gente acaba escutando, né? Então, somos grandes consumidores aí de música. Então, eu sempre acho difícil rotular o gênero da banda, né? Assim, como eu tinha dito, o nosso som é uma mistura do rock and roll mais pesado, né? Com um pouco de blues, southern rock, mas acaba que, como somos grandes consumidores de metal, acaba tendo alguns riffzinhos dentro do metal, assim, nas músicas, né? Então, é bem variado, né? Mas se a gente tiver que rotular um estilo, eu chutaria o rock and roll. Então, a banda lançou 2 EPs, né, com a antiga formação. Esses EPs todos foram lançados físicos, né? Como a gente somos grandes, como eu disse, somos colecionadores, então era uma das exigências da gente ter trabalho físico. A gente lançou esse primeiro EP aqui, o intitulado Godhound. A gente lançou ele em 2010, ainda com a primeira formação da banda, né? São 5 músicas. E isso foi em 2012. E logo em seguida, né, já quando Hilton saiu dos vocais e Kyle assumiu, a gente lançou esse segundo EP, em 2013, é o God Above, Howl on the Road. São mais 6 músicas inéditas, né? Na época a gente lançou eles em CD, né? Vendia nesse formato em envelope mesmo, vendia nos shows. Como o período foi muito curto entre os 2 EPs, o segundo EP, o God Above, acabou dando uma projeção maior a gente, né? A gente teve o EP resenhado no Tenho Mais Discos Que Amigos. Eles colocaram até essa capa, que é de uma artista chamada Sabrina Bezerra, entre as 20 melhores do Brasil daquele ano. Então teve uma recepção muito legal, assim, esse segundo EP principalmente. É o que a gente considera clássico aí nosso, né? Sendo que quando a gente estava prestes a compor nosso álbum, ali por volta de 2014, né? A gente seguiu continuamente nesses anos. Foi quando eu me formei, tive que fazer doutorado lá em Florianópolis. Kael também foi fazer a residência médica. Enfim, todo mundo, cada um foi para um lado do Brasil. Então a banda precisou dar uma parada, né? Então a gente passou esses anos todos, enquanto eu estava no doutorado, Kael na residência, parados, e foi quando a gente voltou em 2020, mais ou menos. E a gente começou a compor o álbum, né? O interessante é que a gente não aproveitou composições que a gente tinha. Eu acho que só uma das composições que a gente tinha começado a fazer na época, em 2014, a gente aproveitou nesse álbum, e a gente fez o trabalho todo inédito, né? Então a gente lançou ano passado, né, nosso primeiro álbum, o Refilled. São 8 músicas, né? A capa foi feita pelo Wildner Lima, ficou muito massa mesmo. Temos até a camisa para fazer o merchan aqui. E a gente lançou ele em 2022, no caso. Então, tanto os EPs quanto o álbum estão nas plataformas de streaming, né? Os EPs estão sold out, infelizmente. Algum dia a gente pretende relançar eles fisicamente, né? Mas por enquanto vocês podem ouvir nas plataformas de streaming. E o álbum, como é mais recente, né? A gente tem ele disponível com a banda, né? Vocês podem entrar em contato via Instagram com a gente, @Godhound_. E ele também está à venda lá na Galeria do Rock, em São Paulo, né? Tanto na Die Hard quanto na Aqualung, né? A Die Hard vende pela internet, né? Então vocês podem comprar ele pela internet, caso queiram aí dar uma conferida no som e dar uma força na banda. A versão Digipack, né? Ficou bem bonita, assim. Como eu disse, como somos colecionadores, a gente leva
sério isso, o nosso trabalho tá visualmente bem apresentado também. Então, sobre a cena underground, eu tenho um misto de sentimentos, assim. Então, historicamente a gente tem essa falta de apoio, né, daí o nome underground, né, tem essa falta de apoio que já vem passando de décadas aí. Então isso não é novidade, mas por outro lado, eu tenho notado até aqui, pelo menos aqui na nossa cena local, um certo comodismo, né, assim, por parte dos organizadores, e isso vai refletindo nas bandas também. Por exemplo, você vai tocar num lugar, não tem aquele som, pelo menos regulado, não precisa você tocar no som do Wacken, por exemplo, mas o rock metal ele exige uma certa qualidade de som. Então, você não tem um som assim minimamente adequado, não tem estrutura de palco. A maioria das bandas que eu vejo tocar, estão tocando no chão ou em cima de um pallet, alguma coisa assim. Então não tem iluminação também. Então tudo isso eu acho que vai se retroalimentando negativamente. Por exemplo, a banda não fica com gás de tocar porque não vai ter a estrutura. Aí o público também não vai ter o gás de ir para o show porque não tem aquela motivação da banda. Então, a meu ver, assim, tem essa falta de apoio histórica já do underground, mas tem que ter uma certa revolução, assim, até para poder ter a renovação de público, né? Tipo assim, aqui na nossa região, as pessoas que vão para show são as mesmas que iam há 20, 30 anos atrás, assim. Então, não tem essa renovação, né? Então, a música, para sobreviver, ela precisa dessa renovação, de ter esse apoio do público jovem, né? Então, isso, eu acho que a cena underground, ela precisa disso, de fato, né? Então, ter essa melhor estrutura, tem um esforço para ter essa melhor estrutura para poder as bandas também terem um gás maior de trabalhar e a gente proporcionar uma mudança, né? Porque se fica só nessa lamentação de não tem apoio, não tem isso, não tem aquilo, vai ser um caminho que a gente tá só todo mundo afundando junto e abraçado e sendo saudosista. E assim, na história a gente viu que a música ela sobrevive sempre, né? E até a gente tá aí com metal desde, sei lá quando, desde 1970 a gente tem metal, estamos em 2023 e ainda tem metal. Então, a música mostra que ela pode sobreviver, mas a gente precisa ir se adaptando aos tempos. Vão ter tempos que isso vai estar mais fácil. Se você pega ali começo dos anos 2000, shows lotados, produção gigantesca, e vai ter tempos que vai estar mais em baixa, que é agora, nesses anos depois de 2010 para cá. Mas a gente precisa ter essa mudança de pensamento para poder voltar ao que era antes, né? Assim, então, eu vejo dessa forma, né? Tem essa falta histórica de apoio, mas eu noto também um certo comodismo por parte da cena, né? Principalmente a cena que eu vivo aqui, né? Que é a que eu mais posso observar. Então, shows a gente ainda não tem datas confirmadas, mas a gente vai... a gente está planejando uma turnê pelo Nordeste, né? Aqui do Brasil agora em setembro, né? Então... peço só para quem estiver assistindo aí, dê uma conferida lá no nosso Instagram, @godhound_, para poder verificar as datas quando forem divulgadas, né? Se a gente for passar aí pela cidade de vocês, quiser dar uma conferida aí no nosso show, tenho certeza que vocês vão se divertir bastante aí, tomar umas cervejas e curtir nosso som. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco aí da nossa história, né? Mostrar nosso som para vocês. Se quiserem dar uma conferida melhor aí na nossa banda, né? Dê um pulo lá no nosso canal no YouTube, @godhound. Lá a gente vai ter os clipes, né? Que a gente lançou para os singles do álbum.
E vai ter também uns mini documentários, né? Tem um mini documentário que a gente gravou da produção do álbum, né? Que foi feita toda aqui no estúdio de Kael, durante a pandemia. Então tem um mini documentário mostrando o making of do álbum, e tem também um mini documentário a gente falando sobre a história de cada música, né? São vídeos curtos aí, então se vocês quiserem dar uma conferida lá para conhecerem melhor o Refield, e que possam escutar ele também aí nas plataformas de streaming, né? Então vocês podem conferir aí o nosso trabalho. Então é isso, valeu, até mais. Most of fighting diesel. What the hell is this God's creation? Is it methods of pure evil? Got no time to work.